Graça e paz, meus queridos irmãos. Vamos agora continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse e neste momento começaremos o capítulo 18. Capítulo 18 de Apocalipse. Este capítulo traz um dos maiores temas da profecia de Apocalipse. Está escrito assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou em potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos: morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então, nós vemos aqui este anúncio para a queda de Babilônia, e nós já sabemos o que é Babilônia. Esta queda de Babilônia, nós lembramos bem que foi profetizada pelo profeta Jeremias, no capítulo 51 de Jeremias, a partir do versículo 61, nós vemos assim, vamos dar uma olhadinha nessa profecia aqui. Disse Jeremias a Seraías: quando chegares à Babilônia, vê que leias em voz alta todas essas palavras, e dirás: ó Senhor, falaste a respeito deste lugar e que o exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem homem, nem animal, e que se tornaria em perpétuas assolações. Quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates. E dirás: assim será fundada a Babilônia e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. E os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Então, vemos no versículo 8, lembra que nós lemos: por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Vemos assim que o império anticristão, em toda a sua extensão e abrangência, é objeto de julgamento total de Deus. Lembra, no capítulo 3 do livro do profeta Daniel, no capítulo 3, versículo 1, o que está escrito: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura.
levantou-a no campo de Dura, na província de onde? Da Babilônia. Assim nós vemos que essa cidade viveu dias de glória na época do rei Nabucodonosor, com essa estátua proclamando 66. É horrível você pensar que isso aconteceu e de forma espiritual está acontecendo ainda hoje. Aqui nós vemos um anjo desce do céu, a luz da sua glória iluminou a terra e ele com grande autoridade determinou a queda de Babilônia, a prostituta colorida e enfeitada, toda maquiada. Sabemos que na prática, no nosso dia a dia, as pérolas, a púrpura, o ouro, a riqueza de Babilônia exercem, como sempre exerceu, fascínio. O mundo tem poder. O mundo tem um poder. Exerce fascínio. A mensagem do mundo é muito atrativa. E nós podemos imaginar que muitos ficam atraídos como um passarinho. Fica atraída pelos olhos brilhantes de uma serpente. Mas aqui no versículo 2, é como se nós estivéssemos vendo aquela mão que está escrita lá no capítulo 5 do livro do profeta Daniel, no versículo 24 e 25. Daniel, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Acabou? Foi Deus? Sim, foi Deus que deu cabo. Foi Deus que disse sim, chegou aqui, acabou. Não importa se os cristãos no mundo têm que lidar com opressão totalitária, esse decadente capitalismo, eles têm que lembrar continuamente que nem a besta, nem a meretriz tem poder permanente. Embora tenham aparência e assentem-se sobre os montes, dando impressão de imutabilidade, um dia o seu domínio mundial perecerá e será como um pesadelo, pois só o reino de Deus e de seu Cristo é um reino inabalável e eterno, como está escrito no capítulo 12 de Hebreus, versículo 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça, pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável a Ele, com reverência a Ele e santo temor a Ele. Porque, versículo 29, o nosso Deus, bom, amoroso, é também um fogo consumidor. A rapidez da desolação e total da Babilônia e o horror dos que dependem dela, em contraste com o aviso de Deus a seu povo a não se envolverem com o seu pecado, é uma penalidade que estão escritos aqui. Deus diz, não se envolvam com isso, retirai-vos de lá. Babilônia não será destruída por um golpe desfeito dos céus, um golpe desferido dos céus, mas pelos reis da terra, como nós vimos lá em Apocalipse 17, no versículo 16, os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque a sua súbita destruição será causada, talvez, quem sabe, por uma deflagração atômica, e os reis, os poderosos, os presidentes, os primeiros ministros, os milionários, serão atormentados, temendo o efeito radioativo, ou quem sabe, temendo a consequência.
aqui no capítulo 18, no versículo 21, nós vemos o anjo dramatizando essa cena. Então, o anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho, arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Poxa, o anjo dramatiza o que vai acontecer, jogando uma grande pedra e declarando: assim é que será feita a destruição. Do versículo 11 ao versículo 19, nós vemos a maior lamentação. Mas vemos que essa lamentação sobre a derrota da grande prostituta vem dos mercadores. Por quê? Porque eles querem vender a mercadoria dela. E dos marinheiros e todos os que labutam no mar. Sabemos que o mar é a aglomeração dos povos. Pense, os que lidam com as drogas e vendem as drogas e vendem as drogas. Tem quem plante, quem venda, quem faça lá o processo para tornar uma folha em pó. Tem quem distribua. Tem quem fabrique armas, tem quem venda armas, tem quem produza a prostituição, que é dono dos grandes cassinos, é dono das grandes boates, das casas de sexy shopping e todos os que vendem produto para ali, porque quem tem sexy shopping não produz aquilo, eles compram, tem alguém que vende, que já é o intermediário de quem fabricou. Todo esse povo vai ficar prejudicado. Como que eu vou sobreviver? Só um exemplozinho, sem querer humilhar ninguém. Nesse momento agora, dessa quarentena, as pessoas chegam para mim e dizem assim: irmã, eu vendia coco na praia, agora eu não posso vender. Eu não tenho de onde tirar o dinheiro. Sentem saudade do sol e da praia, porque era lá que eles vendiam, de lá que saía o ganha-pão. Irmã, eu vendia água na praia, vendia cerveja, vendia pastel, vendia picolé, e agora? Irmã, eu era vendedora ambulante, não tenho de onde tirar o dinheiro. E assim, existem aqueles que viviam do glamour de Babilônia, das grandes joias, da grande riqueza, da grande prostituição, da sexualidade desenfreada, os gigolôs, as prostitutas. Como que vão vender seu produto? E assim eles vão lamentar. Eles vão ficar muito sentidos, muito tristes e vão se revoltar contra o Deus dos céus, porque tirou deles o ganha-pão. Esse sistema, que é contrário a Deus, agrada a muitos, eles vivem disso e eles não acreditam que possa ser feliz alguém que não faz o que eles fazem. Embora adorando a grande prostituta, eles ganharam tudo o que seus corações desejavam, mas agora ficaram com nada. Não foi só o seu comércio, não foi só a sua empresa que entrou em colapso, mas também a sua religião, a religião do autointeresse. Eles não têm mais a quem adorar. Preste atenção a uma pessoa que vende droga. Ele sabe que aquela droga vai destruir uma família, que vai matar uma pessoa. Não tem problema, contanto que eu venda, eu tenho meu dinheiro. Esse é o meu métier. Viva, salve-se quem puder. E a pessoa que vende, que aluga o seu corpo lá na rua, ele sabe que aquilo pode acabar com uma família, mas qual é o problema? O problema é dele. Quem manda ele vir aqui comprar o que eu tenho para vender? O que eu tenho para vender é isso, eu quero o meu dinheiro. Eu gosto do dinheiro que isso traz. Por isso, Babilônia é chamada de meretriz, porque ela vende aquilo que dá prazer.
mas é vendido. É dali que ela tira o seu ganho, a sua riqueza. É vendendo aquilo que dá prazer. E aquilo que dá prazer, meus irmãos, não é só sexo. A pessoa tem o prazer de ter o ouro. A pessoa tem o prazer em tantas outras coisas. Na comida, na bebida, na droga, na arma. Tem prazer de matar, de maltratar, de humilhar. Então, tudo isso é o que Babilônia oferece. Quando não existir mais nada disso, cadê o prazer? Não há mais nada a ser vendido. As pessoas não têm onde buscar, porque as pessoas têm adoração. Isso é uma religião. Finalmente, vem outro anjo, no versículo 21. Está escrito assim: então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. A voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Aqui nós vamos ver que esse anjo forte levantou uma grande pedra, como pedra de moinho, e arrojou para dentro do mar, dizendo: tudo ficou calmo. Jogue uma pedra dentro do mar. Na hora faz tudo barulho. Na hora as ondas vêm com força. Depois fica tudo calmo. Ninguém sabe o que aconteceu ali. Quando eu fui à Babilônia pela primeira vez, eu estive lá 3 vezes. É horrível você chegar lá. Onde é que estão os jardins suspensos da Babilônia? Eu vi umas 2 árvores, palmeiras de tâmaras. E lá estava, não sei se ainda está agora, o leão da Babilônia, mas de granito, rachado no meio, porque os ingleses não conseguiram levar, rachou no meio, eles deixaram. Começaram as escavações e dá para você ver a entrada, com aquelas ruas muito estreitas. Mas não se pode andar lá dentro. A cidade simplesmente desceu toda e foi coberta. Aliás, uma das coisas que me causou impressão quando eu morei ali na Caldeia é que eu me lembro que na hora que eu passava para o Barru, eu via eu achava que era um zigurá, eu achava que era um monumento. E um dia eu perguntei para o meu motorista: que coisa linda. Ele olhou para mim e disse: aí era uma mesquita. Isso que a senhora está vendo é o minarete da mesquita. A mesquita desceu toda e a terra cobriu, ficou só a torre do lado de fora. Que coisa! Esse anjo levantou uma grande pedra. A Bíblia diz aqui que é como uma pedra de moinho e arrojou para dentro do mar, dizendo: tudo ficou calmo. Acabou. Previamente, toda a destruição de Babilônia foi acompanhada de barulho. O final é um pavoroso silêncio. Do versículo 22 a 24. Quando a grande pedra se aquieta no fundo do mar, é como se Babilônia nunca houvesse existido. E aqui nós temos um conselho.
um conselho para todos nós. Não meçamos forças com as coisas do mundo. O destino delas é a destruição total. O reino do nosso Deus e do nosso Cristo é inabalável, é eterno. No dia que nos rendemos a Jesus, nós passamos a ser cidadãos desse reino, das coisas eternas. Não vamos nos encantar com essas coisas do mundo e nos envolvermos nela e nos envolvermos a ponto de ficar quantas vezes devendo? Deixamos de dar dinheiro para missões e ajudar os missionários a alcançarem os confins da terra, porque nos envolvemos com as belezas e as maravilhas de Babilônia. O final disso tudo é silêncio. Acabou. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.